As pirâmides do Egito cativam a humanidade há milênios. Essas estruturas colossais são testemunhos de um passado glorioso. As pirâmides são mais do que apenas túmulos. São portais para outro mundo, representando as crenças dos antigos egípcios sobre a vida e a morte. As pirâmides mais famosas estão em Gizé. Essas pirâmides abrigaram os faraós, os reis deuses do Egito. As pirâmides eram seus locais de descanso final. Elas foram projetadas para garantir sua passagem segura para a vida após a morte. Dentro dessas estruturas enigmáticas, escondem-se segredos. Câmaras, passagens e artefatos sussurram histórias de uma civilização obcecada pela vida após a morte. Vamos nos aventurar no coração dessas maravilhas antigas. Vamos descobrir os segredos dentro delas. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, uma crença profundamente enraizada em sua cultura e religião. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas uma transição para outra forma de existência. As pirâmides foram construídas como túmulos monumentais para os faraós, os governantes divinos do Egito. As pirâmides eram vistas como veículos sagrados que transportariam os faraós para a vida após a morte. Elas foram projetadas para proteger o corpo do faraó, que era cuidadosamente preservado por meio da mumificação, um processo complexo e sagrado. Os egípcios acreditavam que a alma precisava de uma forma física para retornar, e por isso, a preservação do corpo era crucial. As pirâmides também abrigavam tesouros e provisões que serviriam ao faraó na vida após a morte, garantindo que ele tivesse tudo o que precisava. A jornada para a vida após a morte era considerada perigosa e cheia de desafios. O faraó tinha que navegar por obstáculos traiçoeiros e enfrentar o julgamento final, onde seu coração seria pesado contra a pena da verdade. As pirâmides foram construídas com precisão e dedicação para ajudar o faraó nesta jornada espiritual. Elas foram alinhadas com as estrelas, refletindo o profundo conhecimento de astronomia dos antigos egípcios. Acreditava-se que esse alinhamento celestial guiava a alma do faraó para os céus, onde ele se uniria aos deuses para a eternidade. Nas profundezas da pirâmide, encontra-se a Câmara do Rei, um lugar de grande reverência e mistério. Esta é a sala mais importante de toda a estrutura, o coração da pirâmide. É aqui que o sarcófago do faraó era colocado, guardando os restos mortais do governante. A câmara geralmente está localizada perto do ápice da pirâmide, enfatizando o status elevado do faraó e sua proximidade com os deuses. A Câmara do Rei é uma prova do gênio arquitetônico dos antigos egípcios, que dominavam a arte da construção. Ela é construída inteiramente em granito, um material duradouro e resistente. Os blocos de granito foram transportados de pedreiras distantes e encaixados com incrível precisão, um feito de engenharia impressionante. O design da câmara também tinha um propósito simbólico, refletindo crenças espirituais profundas. As paredes da Câmara do Rei são nuas, desprovidas de qualquer decoração, uma escolha deliberada. Essa crueza representa a escuridão eterna em que se acreditava que o faraó entrava após a morte, um conceito central na cultura egípcia. É um lembrete sóbrio dos mistérios que cercam a morte e a vida após a morte, temas que ainda fascinam a humanidade. Outra câmara enigmática dentro da pirâmide é a Câmara da Rainha. Esta câmara está frequentemente localizada abaixo da Câmara do Rei. Ela é menor e menos elaborada. Apesar do nome, a Câmara da Rainha não se destinava à esposa do faraó. O propósito exato da Câmara da Rainha permanece um mistério. Alguns estudiosos acreditam que ela tinha uma função simbólica, que pode ter sido ligada ao renascimento do faraó na vida após a morte. Outros especulam que ela era usada para rituais, que podem ter sido realizados durante a construção da pirâmide. A Câmara da Rainha está conectada a outras passagens dentro da pirâmide.
Essas passagens foram cuidadosamente projetadas e podem ter sido usadas para ventilar a pirâmide. Elas também podem ter desempenhado um papel nas complexas cerimônias religiosas. Seção 5. A Grande Galeria, um corredor para os céus. A Grande Galeria é uma das características mais impressionantes da Grande Pirâmide. Este espaço majestoso é um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios. Este corredor longo e estreito conecta a Câmara da Rainha à Câmara do Rei, servindo como uma passagem crucial dentro da estrutura monumental. A Grande Galeria é uma maravilha da engenharia, destacando-se pela sua complexidade e precisão. As paredes da galeria são revestidas com enormes blocos de calcário, cada um cuidadosamente posicionado. Esses blocos são empilhados em uma abóbada em consola, criando uma ilusão de altura e grandeza que impressiona qualquer visitante. As superfícies lisas e polidas das paredes da galeria refletem a luz, criando uma sensação de admiração e espanto, como se o espaço estivesse iluminado por uma luz celestial. A Grande Galeria pode ter servido a vários propósitos, além de ser uma passagem. Ela pode ter sido usada para transportar o sarcófago do faraó para a Câmara do Rei, um processo que exigia grande cuidado e precisão. Também pode ter desempenhado um papel em cerimônias religiosas, sendo um local sagrado para rituais importantes. Seu alinhamento astronômico sugere que pode ter sido usado para observação de estrelas, conectando o faraó aos céus e aos deuses. Seção 6. O enigma da Câmara Subterrânea. Abaixo da pirâmide, encontra-se a Câmara Subterrânea. Esta câmara é o ponto mais baixo da pirâmide. Muitas vezes, é inacabada e grosseiramente talhada. A Câmara Subterrânea está envolta em mistério. O propósito da Câmara Subterrânea ainda é debatido pelos estudiosos. Alguns acreditam que ela se destinava a ser a câmara funerária original, mas foi abandonada por razões desconhecidas. Outros especulam que ela desempenhava um papel simbólico, representando o submundo. A Câmara Subterrânea costuma estar cheia de entulho, o que dificulta seu estudo. No entanto, sua presença adiciona outra camada de complexidade e aprofunda o mistério em torno da construção e propósito das pirâmides. Seção 7. Um esforço. Hercúleo, construindo as pirâmides. A construção das pirâmides foi uma obra monumental. Exigiu imensos recursos, mão de obra e engenhosidade. As pirâmides foram construídas com milhões de blocos de pedra, cada um pesando várias toneladas. Os métodos exatos usados para extrair, transportar e levantar esses blocos permanecem um tema de debate. Acredita-se que os egípcios usaram ferramentas de cobre, rolos de madeira, alavancas e rampas. Eles podem até ter usado pipas para aproveitar o poder do vento. A força de trabalho envolvida na construção da pirâmide era vasta. Incluía artesãos qualificados, trabalhadores braçais e supervisores. Esses trabalhadores não eram escravos como costuma ser retratado. Eles eram cidadãos respeitados que se orgulhavam de seu trabalho. Seção 8. Desvendando os mistérios. Enigmas duradouros das pirâmides. Apesar de séculos de estudo, as pirâmides ainda guardam muitos segredos. A precisão de sua construção continua a confundir engenheiros e arquitetos. Algumas teorias sugerem que os egípcios possuíam tecnologia avançada. Os alinhamentos astronômicos das pirâmides também levantam questões. Como os egípcios alcançaram tanta precisão? Qual era o significado desses alinhamentos? As pirâmides foram projetadas como calendários gigantes ou observatórios? A presença de câmaras e passagens ocultas dentro das pirâmides aumenta a intriga. Alguns acreditam que essas câmaras podem conter tesouros ou conhecimentos perdidos. Outros especulam que elas serviam a propósitos ritualísticos.
Seção 9. Conclusão. Símbolos atemporais do Antigo Egito. As pirâmides egípcias são mais do que apenas túmulos antigos. São símbolos duradouros da engenhosidade humana, ambição e busca pela imortalidade. Elas continuam a inspirar admiração e espanto, convidando-nos a explorar os mistérios do passado. As pirâmides nos lembram do poder da crença humana e mostram até onde podemos ir para dar sentido à nossa própria mortalidade. São uma prova do espírito humano duradouro. As pirâmides são um testemunho do legado duradouro do Antigo Egito.